Amém. Vamos orar, então. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome nessa manhã, Senhor. Nós estamos agradecidos pelo renovo que o Senhor nos concedeu durante a noite. Estamos agradecidos porque o Senhor nos despertou. E apesar de todas as provas que vivemos nesse mundo, Senhor, estamos felizes porque aqui estamos na tua presença. Nós rogamos, ó Pai, pela bênção do teu Santo Espírito. Unja-nos, Senhor, com o Espírito Santo prometido para nós. Dá-nos, Senhor, a tua paz, a paz que necessitamos, que o mundo não dá, mas que vem do céu e que só o Senhor pode dar. Dá-nos, Senhor, a presença dos teus santos anjos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a tua palavra que vamos estudar nesse momento, e por isso eu peço que o Senhor unja o teu filho Daniel, teu servo, nosso irmão, para que ele não fale de si mesmo, e nem do que a sua mente tem pensado, mas que ele fale unicamente imbuído pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Traz as pessoas que ainda aqui não chegaram, aqueles que ainda não despertaram, que o Senhor possa ir de encontro a cada família aqui representada. Eu te peço, ó Deus, te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Eu faço a oração também, né? Senhor Deus, eterno Rei, ó Pai, ainda na tua presença, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, teu cuidado conosco, e querer nos instruir, ó Pai. Nós vamos falar de um tema caro para o Senhor, um tema a qual o Senhor, ó Deus, é o que mais está passando por ele, que é o sofrimento, Pai. Bem sabemos que cada tortura, cada mal que o inimigo faz às suas criaturas aqui, seus filhos, o Senhor sofre junto conosco. Por favor, ó Deus, nos traga alívio, nos traga o bálsamo de Gileade dessa manhã, Senhor, para aqueles que têm preocupações gigantescas que só o Senhor conhece do íntimo do seu coração, mas sabemos que o teu braço pode alcançar aonde o remédio do homem não chega, aonde o band-aid não toca.
mas o Senhor tem a cura, tem o alívio, tem a paz que excede todo entendimento, Senhor. Pedimos ao Santo Deus essas bênçãos, ó Pai, e o derramamento do Teu Espírito, como chuva temporã e chuva serôdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, cuide de cada um de nós, me usa. Eu sou o pó, ó Pai, mas que desse pó o Senhor possa fazer um copinho e encher com a água, ó Deus, que sacia toda a sede, que é a água do Espírito Santo, que é a água da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, obrigada mais uma vez. Que Deus seja Amém. louvado pela tua presença aqui conosco e que o Espírito Santo se revele através da sua voz. E dessa mensagem Amém. que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa para os nossos corações. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou partilhar aqui, então. Apareceu, não apareceu não, né? Apareceu a tela branca. Ah. Deixa eu ver aqui. Agora sim, nós estamos vendo. Tá. Deixa eu só achar aqui um. Ótimo. Bom dia a todos. Espero que aqueles ainda que estejam um pouco meio dispersos possam acordar. Nós vamos falar aqui, então, nessa manhã, sobre olhando além do sofrimento. Como eu tenho aí caminhado por várias escolas missionárias, uma coordenadora me pediu certa vez, falou, Daniel, prepare uma questão sobre o sofrimento. E eu tenho uma aula gigante, não vai ser hoje que a gente vai ver ela, mas em um período um pouco mais à frente, eu vi uma frase, que é a frase central desse estudo, dessa pregação, que me impactou bastante, que me ajudou a olhar além do sofrimento, me ajudou a enxergar outras coisas. E eu gostaria de partilhar com você. A Bíblia diz para nós, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 16 e 17, quando que começou o princípio do sofrimento, porque o que trouxe todas as mazelas, desgraças para essa terra foi o pecado. Com a transgressão do homem e da mulher, o pecado entrou aqui na terra. E os primeiros, assim, desastres que ele trouxe para a nossa natureza está aqui nesses versos, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz a mulher em específico. E a mulher disse, Deus falando, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção, de acordo com algumas versões da Bíblia. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aqui nós vemos que a natureza humana ela foi afetada pelo pecado e trouxe todas essas mazelas. Hoje, para uma mulher, e possivelmente eu falo com muitas mães aqui, sabe como é a dor para ter um bebê. Qual é o sofrimento? É gigantesco. Há pouco tempo eu conversando com uma mãe que teve um bebezinho, agora, recentemente, o bebezinho dela tem 1 ano e pouquinho, é uma gracinha, mas ela disse, assim, ela contando para minha esposa, que foi terrível, foi difícil, ela gritava, esperneava, fazia de tudo para que aquela criança nascesse. Tamanha dor, tamanho sofrimento que veio em resultado do pecado.
Então, aqui está o princípio do sofrimento. Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele nos deu a certeza de que nós vamos sofrer. Jesus, ele não ocultou com um véu, com um manto de glamour, de rosas, a vida aqui nessa terra, nesse planeta. Ele diz assim, ó, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Embora a gente tenha essas aflições, essas dores, mas ele disse que nele teremos paz, nele teremos descanso. Mas se parasse aqui, embora nós tenhamos paz em Cristo, ainda não seria o resultado a qual qualquer um de nós almejamos. Mas a Bíblia, ela não para. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus. Aleluias ao Cordeiro por essa mensagem. Por quê? Porque um dia acabará o sofrimento. Está prometido. E a palavra de Deus, ela não está presa às circunstâncias. Aquilo que ele disse vai acontecer. Aquilo que ele disse acontece. Porque a boca do Senhor assim o falou. Quando Deus fala, tudo se constrói. Ele criou o mundo a partir do nada. E aí eu me recordo dessa história de Agar e Ismael. E é uma história a qual muitos de nós já lemos, já meditamos, mas que tem muito a oferecer. No livro de Gênesis, do capítulo 21, do verso 8 ao 11, e aqui então nós vamos ver um pouco do relato da história dessa mulher. Essa mulher que foi ali, eu posso colocar assim, incluída em uma situação a qual ela não tinha programado, mas que a esposa de Abraão, sua patroa, vamos colocar dessa forma, incluiu ela nessa situação difícil. E ali, vocês sabem que Deus tinha prometido para Abraão que dele viria uma grande nação, mas a esposa dele, incrédula, quis dar o seu jeitinho, da sua forma, da sua maneira de pensar e colocou então Agar no meio de tudo isso. E Agar teve um filho, Ismael. Mas Deus falou que viria de Sara. E aí veio Isaac, filho de Sara. E cresceu o menino, como diz a Bíblia, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava do seu filho. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deixa eu avançar aqui, segue o texto. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Abraão ficou ali desconcertado, ele não queria colocar Agar e Ismael para fora de casa, mas depois veio a sentença vindo da boca do próprio Deus, falando: em tudo que Sara te diz, faça, coloque para fora. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu de que forma? Andando errante no deserto de Berseba. Preste muita atenção no que o texto está falando. Uma mulher que ela tinha sua casa, uma mulher que ela tinha o seu marido, uma mulher que tinha uma família, que tinha um teto para viver, agora não tinha mais nada. Ela só tinha um odre com água e um pão. O odre, ele é um recipiente onde as pessoas guardavam a água para refrigerar no meio do deserto.
Mas só com pão e com uma água, ela não tinha família, não tinha para onde ir, ela saiu de forma errante. E o que é uma pessoa de forma errante? É uma pessoa sem rumo. Pode ser que você esteja nessa situação, em pensamentos, em tomar uma decisão, esteja sem rumo, e consumida a água do odre, diz a Bíblia, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi se assentar em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Alguns vão falar que essa distância de 100 a 300 metros, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E aceitou-se em frente e levantou a sua voz, e ela fez o que? Ela chorou. Ela clamou, ela falou, a morte é vida até nós. Eu não quero ver o meu filho morrer, que ele fique aqui debaixo dessa árvore, eu vou à distância. Ela sentou, por quê? Porque ela estava cansada, ela não aguentava mais. Ela não sabia mais o que fazer, ela não tinha mais o que comer, ela não tinha mais o que beber. E assentou, levantou a sua voz e chorou. Mas o texto continua, versos 17 a 19. E ouviu Deus a voz de quem? Do menino. Ela chorando, pranteando, mas Deus ouviu a voz do menino. Deus, ele ouve a voz das crianças, queridos. Ensine as crianças a orarem, a ter contato com Deus, da mais tenra idade que seja. A serva do Senhor chega a dizer que uma criança de 8 a 10 anos, ela já tem a capacidade de escolher a sua religião. Ela já tem. E a gente vê que isso é bíblico. Lembra de Salomão? Quando o menino orou ao Senhor. Jesus também, quando foi a Jerusalém. Mas, enfim, voltando aqui, e Deus ouviu a voz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde estás. Aqui é uma curiosidade gigantesca. Como assim? O anjo chega em Agar e fala, que tens, Agar? O anjo do Senhor. É óbvio que ela tinha muitos problemas, queridos. É óbvio que ela tinha escassez de comida, de bebida, de casa, de amparo. E por que ele pergunta o óbvio a ela? É muito semelhante ao que Deus tem feito na Bíblia inteira. Deus, ele sempre pergunta o óbvio para o homem. O que fazes aqui, Elias? Elias estava com medo, apavorado. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Onde estás? Ele pergunta para que o cego quer voltar a enxergar. Para o coxo, ele também pergunta a mesma coisa. Por que Deus pergunta o óbvio para nós? Porque o pecado corrompeu tanto a nossa cabeça, queridos, que nós estamos cegos para aquilo que é óbvio, para aquilo que é claro, para aquilo que é evidente. E aí Deus, ele tem que agir dessa forma, ser direto e reto. Por quê? Porque isso vai implicar em responsabilidades. Para um cego que vivia de esmolas e vivia ali do cuidado das outras pessoas, quando ele passasse a enxergar, ele ia ter que correr atrás do seu sustento. Para o coxo também. E para nós é a mesma coisa. E aí hoje aqui diz para ela, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E preste atenção agora. E abriu-lhe Deus os olhos. E fez o quê? E viu. E viu o quê? Um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Deus não fez as comportas do céu abrir e vir um dilúvio, uma chuva de água sobre ela. Não fez tampouco as águas virem do abismo, e nem menos o anjo trazer a ela água ou comida, que quer que seja, como aconteceu com outros na Bíblia, não. Deus abriu dela o quê? Os olhos, porque a cura, porque o amparo, o anseio, aonde ela ia saciar a alma, a vida dela ali, o físico dela, a água que ela precisava, estava mais perto do que ela imaginava. Mas ela estava cega, ela não estava enxergando o poço que estava perto dela. Tem um homem, e aí depois diz que Deus era com o menino e a vida dele se seguiu. Tem um homem chamado Nicholas von Terstorff. Ele é um cristão, ele não é bem um adventista do sétimo dia, mas a história desse homem é muito interessante. Porque ele perdeu o filho dele com 25 anos.
O filho dele estava fazendo alpinismo, subindo lá nas montanhas, e de repente a corda estourou e o menino faleceu com 25 anos. E ele ficou assim, desconstruído com tudo aquilo que aconteceu. Ele chega a retratar que a morte, ela é a pior mazela que existe nessa terra. E aí ele escreveu esse livro chamado Lamento. E no livro tem uma frase, que é a frase central aqui do estudo, que foi de onde eu pensei na história de Agar e fui montando essa mensagem. Que ele disse assim, dessa frase: olharei o mundo através das lágrimas, talvez eu veja coisas que eu não veria com o quê? Com os olhos secos. E foi exatamente o que aconteceu com essa mulher, e é exatamente o que acontece conosco. Às vezes, com os olhos secos, nós não vemos aquilo que realmente precisamos ver. Então, Deus permite que a gente passe por um processo ardoroso para que caia lágrimas aos nossos olhos e lave de nós as escamas para que a gente consiga enxergar aquilo que com olhos secos, de outro modo, nós não enxergaríamos. E é isso que acontece. Há um processo, queridos. E esse processo é laborioso. Mas por que existe esse processo? Porque é um propósito. Há um propósito. E nesse propósito a gente não pode vender os princípios que Deus deixou. E qual que é o propósito? O propósito de Deus é nos salvar. E há um propósito maior ainda por trás, que você conhece, que é reivindicar o caráter de Deus. Mas é claro que é Deus que faz isso através de nós. Assim como foi reivindicado o caráter dele na pessoa de Cristo Jesus. E eu pensando nisso, vocês até podem rir, porque geralmente as pessoas riem nesse momento. Eu coloquei a minha própria frase. Eu sou um menino, eu tenho 30 anos de idade, sou um jovem. Mas eu concluí com minhas poucas experiências que as minhas lágrimas me fizeram mais sábio do que os meus sorrisos. Não que é errado você sorrir, misericórdia, é uma bênção. Nós devemos sorrir. Nós temos muito a agradecer a Deus aqui nessa terra. Mas foi mediante as lágrimas que trouxeram as reflexões mais profundas, pelo menos na minha pouca experiência de vida. Foi onde eu despertei para muita coisa. Eu não tenho tempo aqui de contar o meu testemunho, alguns aqui, ou alguém aqui já possa ter ouvido, mas eu tive uma experiência dramática com o mundo das drogas. Fiquei internado, foi horrível, foi terrível, mas graças a Deus o Senhor me buscou. E foi em momentos de tensão como esses, em momentos a qual o meu pecado foi escancarado, a qual eu tive que descobrir o que eu fazia, as coisas que eu aprontava, que o meu mundo caiu. Mas o braço do Altíssimo estava ali. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Mas vamos avançar. Paulo, ele vai chegar a dizer... Paulo não, perdão. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele disse assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Fala, credo, que coisa esquisita, mas é. Por quê? Porque nos conscientiza de que todos nós um dia vamos parar nesse local. Se Jesus não voltar, qual é o legado que eu estou deixando? Tem um texto de Ellen White que eu acho muito interessante, que diz assim, está no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2. Quando a morte cerra os olhos e as mãos se dobram sobre o peito silencioso, quão pronto muda o sentimento de desinteligência. Não há má vontade nem amargura. As desatenções e as injustiças são perdoadas e esquecidas. Quantas palavras de amor são ditas acerca do morto? Quantas boas coisas em sua vida são evocadas, louvores e boas apreciações são agora francamente expressas, caem, porém, em ouvidos que nada ouvem e o quê? Em coração que já não sente. Quantos, ao estarem respeitosos e em silêncio ao pé de um morto, recordam com vergonha e dor
as palavras e atos que causaram tristeza ao coração, agora para sempre quieto. Enquanto a gente não vai, né, não morremos, qual é o nosso sentimento quando estamos ali com um ente querido, quer seja um amigo, quer seja um parente, que faleceu? Aí já é tarde demais para falar que ama. Aí já é tarde demais para dar aquele abraço. Já é tarde demais para dar os presentes, as flores. É um absurdo, queridos. Que nós damos flores para aqueles que não podem mais cheirar. Nós dizemos que amamos para aqueles que não podem mais ouvir. Nós abraçamos para aqueles que não podem mais sentir o toque, o calor humano. Já é tarde. E eu digo isso, queridos, porque com minhas poucas experiências, eu sou casado, recém-casado, e tivemos ali uma lua de mel, foi maravilhosa, só que no último dia da lua de mel, no domingo, nós tínhamos passado 2 semanas em 2 cidades diferentes, Deus nos deu esse presente, porque a gente não tinha condição, passamos ali metade da semana em Tiradentes e a outra em Monte Verde. E no domingo pela manhã, minha esposa levantou, foi ao banheiro. Quando ela volta no quarto, eu estava desesperadamente chorando. Eu tinha recebido uma notícia que um amigo meu tinha falecido. E aí ela falou: o que foi? Eu falei: o Henrique morreu. E o triste de tudo isso, que 2 meses antes eu estava na minha cidade. Como missionário, eu vivo 8, 9 meses longe da minha família. E quando eu estive ali na minha cidade, eu não fui visitar esse amigo. E ele faleceu. Estava definhado em uma cama. E não tinha mais o que fazer. Eu só chorava, chorava. Estava arrependido porque eu não fui visitar. Quando eu vou na minha cidade, eu tento visitar o máximo de pessoas possíveis. Porque eu não sei o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Se você tem algo para se tratar com alguém, que seja agora, que seja urgente, que seja ao término dessa mensagem, Deus fala para você: se reconcilie. Peça perdão. Ah, mas ele está errado, mas ela está errada, você não sabe o que ele fez, o que ela fez para mim, você não tem noção. E é verdade. Eu realmente não tenho. Mas se não há um risco de vida para você, porque tem pessoas que ameaçam a outras, ainda que a gente entre em contato para reconciliação e etc. Por favor, se reconcilie com essa pessoa. Deixa eu avançar aqui. Paulo de Tarso foi um dos homens mais evangelista, ou possível, mais evangelista no Novo Testamento, o maior fundador de igreja. E ele disse, só baixar aqui que essa janelinha ela fica bem na frente do texto. Aí. Desculpa. Diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de quem? De Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É interessante que ele usa esse argumento que o tesouro em vaso de barro, a pérola de grande preço, queridos, o vaso de barro aqui a nós, na cultura deles, dos israelitas, lá no Oriente, para que houvesse uma forma de preservar os tesouros das famílias, eles colocavam no vaso mais miserável, no vaso mais desprezível do lar, para que quando o bandido entrasse, o ladrão fosse roubar alguma coisa, ele olhasse para aquele vaso e ele falava: isso é sem valor, não tem significado nenhum, não tem nada de valioso nisso. E aí, então, ele não ia nem verificar o que estava naquele vaso de barro. E assim somos nós. Nós somos esse vaso de barro que, às vezes, aos nossos olhos, nós não temos valor nenhum. E que, de fato, o maior valor que nós temos é a pérola de grande preço. É Jesus, a excelência que está dentro de nossos corações. É que traz o valor para que o Pai olhe para nós, não veja nós o vazio de barro, mas ele veja na face de Jesus, a face de Jesus, em mim e em você.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E qual é a sua motivação para os desafios dessa terra? Qual é? Quando você tem que transpor os grandes montes, qual é a sua motivação? Aqui eu quero colocar uma imagem. Deixa eu avançar aqui. E o que você vê nessa imagem? O homem dirigindo, dentro de um carro. Tá feliz, super ele. feliz. Né? Quando eu tirei a minha habilitação, e eu vou falar agora sobre motivação, eu fiquei tão empolgado, que quando eu entrei na delegacia ali para tirar a foto do documento, eu estava tão feliz que a mulher me olhou para tirar a foto e eu disse assim para ela, eu posso tirar a foto sorrindo? E ela olhou para mim meio assim, assustada, né? E falou, tudo bem, é um documento, mas você quer tirar a foto sorrindo, tudo bem. E aí, então, eu tirei a habilitação, a foto sorrindo. Eu só conheço 2 pessoas, eu e mais uma hóspede que veio aqui uma vez, que ela também tirou a foto sorrindo. E aí, então, eu estava feliz com aquilo, porque foi desafiador. Eu não sei quantos aqui têm habilitação, mas eu tinha reprovado, e aí eu desisti, os meus amigos, vai, e eu, então, tirei a foto sorrindo naquele documento. Só que o que aconteceu? Eu não tinha condições financeiras para ter uma moto e um carro. Passou-se 1 ano, eu deixei a provisória, peguei a permanente. Passou-se 5 anos, eu peguei e renovei a minha habilitação. E eu tinha andado de moto 3, 4 vezes só e nunca tinha pego um carro. Eu desaprendi, eu não tinha um contato. Mas no final do ano de 2020, foi quando eu conheci a que hoje é a minha esposa. Nós estivemos ali na região, aqui na região do litoral de São Paulo, meu sogro é de lá, e ela falou assim para mim, amor, minha esposa, nós nos conhecemos numa escola missionária, e ela tinha um carro, e ela falou, olha, eu quero ir lá buscar o carro, e a gente foi buscar o tal do carro. E quando nós viemos buscar o carro, na volta, ela estava dirigindo, nós passamos ali pela Grande São Paulo, minha sogra é de lá, e o meu sogro é do litoral. Eles são separados, e aí a minha esposa andando com o carro dentro de São Paulo, e eu não podia ajudar ela. Eu tinha habilitação, mas eu não podia auxiliá-la, porque fazia muito tempo que eu não dirigia. Deus gritou no meu coração, falou assim, filho, se você não aprender a dirigir, você vai perder sua namorada. E aí eu voltei lá para a fazenda do Lei Esperança, e eu coloquei dentro do meu coração uma decisão. Eu falei, eu vou aprender a dirigir. Eu tinha habilitação. Eu tinha a carta ali, mas eu não podia dirigir. E eu cheguei lá no Lei Esperança, comecei a pegar a roçadeira, que é de cortar a grama. Depois eu comecei a pegar a moto do Claudinei, de um rapaz que estava lá, e comecei a dirigir essa moto para cima e para baixo. Fui treinando no carro, tinha caído lá no mata-burro, mas fui insistindo. Eu tinha uma motivação, os meus traumas foram sendo vencidos. Para resumir, eu peguei a roçadeira, a moto, o carro, a caminhonete. Quando eu saí de lá, estava dirigindo até o trator do Lei Esperança do Brasil, eu estava dirigindo. Por quê? Ou eu aprendi a dirigir, ou eu ia perder minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu tinha que tomar uma decisão. E aquela foi a motivação. Eu sei que é algo simples, ínfimo, pequeno, mas o que te motiva quando você acorda? Qual é a sua motivação real perante os desafios que você tem? Olha, eu chamo esse texto de a motivação correta. Essa é a motivação correta. Não é o temor do castigo, não é o medo, queridos, de queimar no lago de fogo, esse texto está no meio de todas as nações, de queimá-la com a besta, com o falso profeta, com Satanás e com tudo, que vai acontecer, e é verdade, vai ser consumido tudo ali. Raiz e ramo, não vai restar nada. Mas não é o temor do castigo, ou a esperança da recompensa eterna. Muitos pensam assim, não, eu tenho que ir para o céu, porque lá no céu eu vou andar no tigre,
eu vou andar no leão, e tudo bem se você quer andar no tigre, quer andar no leão, mas essa não é a motivação correta. Não é. Isso pode ser o resultado, pode ser ali os benefícios que a gente possa ter na nova terra e no novo céu, mas não é essa a motivação. Não é nem o temor do castigo, nem a esperança da recompensa eterna que induz os discípulos de Cristo a segui-lo. Olha o que eles contemplam. Contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, desde o presépio de Belém até a cruz do Calvário. E a visão do Salvador atrai, interdece e subjuga o quê? A alma dos seus discípulos. É o incomparável amor de Jesus. E é isso. Olha o que Jesus fez por nós. A majestade do céu veio aqui na terra, ficou em pranto. Sofreu as mazelas que nós sofremos, queridos. Sabe o que é ser desamparado pela família, não entendido pela família? Sabe o que é ser traído? Sabe o que é passar fome, sede, angústia, a tal ponto de chorar aquilo que a ciência vai chamar de hematidose, que é chorar lágrimas de sangue? Eu não sei você, mas quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ter contato. Eu sei que vai ter a mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, Daniel, Amós, Paulo, Tiago, Pedro, João e etc. Ellen White, todo mundo vai estar lá, dos servos de Deus. Todos eles. Mas quando eu chegar lá, primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver ele. Não tem outro. Eu sei que Deus, se minha mãe falecer e meu pai, eles vão estar lá também. Mas primeiro eu quero ver Jesus. É o primeiro que eu quero. Eu não quero outro. Eu não quero outro, queridos. Tem um hino do Hilário Adventista que diz assim: primeiro eu quero ver meu Salvador. Geralmente a gente canta assim em congregação. Eu não sou muito bom no canto, mas eu vou me arriscar. E eu peço que você acompanhe aonde você estiver, no lugar do mundo que você estiver ouvindo essa mensagem. Eu não me recordo o número desse hino, mas o título é Primeiro Quero Ver Meu Salvador. E esse louvor começa assim: as ruas de ouro eu quero ver o brilho dos portais. Eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro o Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes dos queridos ao redor, e então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. É o primeiro, não há outro. É o primeiro que eu quero ver, amados. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo disse: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esses somos nós. Esses somos nós. Perseguidos, abalados, chacoalhados, torturados,
mas tendo tudo, que é Jesus. Um amigo meu, eu conversando com ele, ele passou por depressão, muitas dificuldades, e ele falou: Daniel, eu desenvolvi aqui a fórmula do sofrimento, que é operando a reclamação e a murmuração. E essa fórmula ela é simples, queridos. A fórmula do sofrimento funciona assim. Quando você reclama, murmura, enfim, não diminui, não resolve, só faz o quê? Só aumenta. Não vai resolver. E aumenta na onde? Aumenta no negativo. E aí você reclama e aumenta no negativo. Não vai resolver. Murmurar e reclamar não vai resolver. Então o texto que Ellen White diz assim, está no Olhando para o Alto, no dia 29 de março, na página 103.1. Ao mesmo tempo que nada se ganha com o desânimo, muito é o quê? Perdido. Você está perdendo. Está jogando força fora. Reclamar e murmurar não vai resolver. Na desgraça, na tragédia, faz de conta que choveu, a sua casa caiu e está tudo ali só aos pedaços. E aí você está pensando, ai meu Deus, é a minha felicidade que arrego e agora eu estou sem casa, o que eu vou fazer? Não, não é assim que funciona. Na tragédia você arregaça as mangas e fala, o que sobrou aqui? Você tira os escombros, deu para recuperar o sofá, a geladeira só quebrou a porta, dá para recuperar isso aqui, não dá? Vamos fazer tudo de novo. Não adianta ficar no desespero, chorando e murmurando. Não vai resolver, não. O que vai resolver é a ação. É a ação que vai resolver. Tome uma decisão na sua vida. Avance. Não dá para ficar parado. Não dá para fazer a mesma coisa, queridos, e querer ter resultados diferentes. Não dá. É impossível. Você tomar o suco de limão e querer sentir gosto de abacaxi. Suco de limão tem sabor do quê? De limão. Não dá. Eu vejo, sabe, muitas pessoas com depressão, ansiedade, mas o que você está fazendo para melhorar? Você está fazendo atividade física? Qual é a sua alimentação, seu estilo de vida? Quanto tempo você passa com Deus? Pessoas passam 1, 2, 3, 4, 5 horas com um psicólogo e tem o seu lugar, tem o seu espaço, há situações que de fato é necessário, eu não estou falando disso, mas você passa 5 horas com um psicólogo e 15 minutos com Jesus, quando muito. E aí eu te pergunto, quem é mais poderoso? Com quem você passa mais tempo? Deus te pergunta, na verdade. Vinde a mim, Jesus disse. Vinde, arrazoemos, está no Antigo Testamento. É sempre Deus clamando, chamando. E quando o homem não vai até ele, ele vai até o homem, como de fato fez desde o princípio. É Deus que está à sua procura nessa manhã. É Ele que te quer, queridos. Então dobre o seu joelho em nome de Jesus e passe mais tempo com Deus. Tem esse texto, e aqui eu coloquei 2 versões, na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Corrigida Fiel, porque há uma discussão aí, né, desse texto. Tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Alguns discutem porque tudo posso naquele que me fortalece, naquele que ensina tem o nome de Jesus. Mas o contexto ali, ele é claro, está falando de Cristo. Para mim, diferente. O texto está dizendo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Ou naquele que me fortalece. Tudo bem, não vejo erro nenhum. Mas tudo o quê? Olha o contexto desse texto. Vamos voltar só 2 versinhos antes. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Se Deus curar a minha doença, tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele não curar, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu conseguir um emprego, amém, louvado seja Deus, tudo posso naquele que me fortalece. E se eu não conseguir, Ele me manterá, Ele me sustentará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se aquele membro da minha família se entregar a Deus, louvado seja Deus, tudo posso em Cristo que me fortalece. Enquanto Ele não se entregar, nós continuaremos lutando e pleiteando pela alma, pela vida dessa pessoa, porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é só para os momentos bons da vida, não, mas para aqueles ainda a qual nós estamos travando as batalhas. Cristo está conosco,
tudo podemos em Jesus que nos fortalece. Mas tem que ser Cristo todos os dias. Para a gente terminar aqui, eu quero ler esse texto do Grande Conflito, que eu tenho certeza que você conhece. É um texto digno de memória, inclusive, que diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas. Em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Olhe através desse sofrimento que você e eu estamos passando. Há um outro momento que nós vamos viver juntos, amados. Há um céu a ganhar e um inferno a rejeitar, como diz a serva do Senhor. Coloque todas as suas forças, se empenhe ao máximo, vá até o sangue. Eu digo para as pessoas por onde eu tenho pregado que nós devemos ter sangue nos olhos no meio do grande conflito. E esse sangue é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É ele que nós temos que contemplar, é ele que nós temos que almejar. E é nele que nós vamos alcançar as vitórias para a nossa caminhada aqui na Terra. Amém? Eu gostaria de citar um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 19, que é o texto que tem me motivado até hoje. Eu memorizei esse texto. Diz assim: não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar ao Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar ao Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limites, queridos. A gente não tem ideia, não tem noção do que Deus quer fazer conosco. A forma que Ele quer se manifestar na nossa vida. Se a gente se consagrar a Deus toda manhã e toda tarde. O culto familiar. Se consagrar da forma que a gente se veste. Se consagrar da forma que a gente fala. Se consagrar aos nossos olhos, os nossos ouvidos. Que é o que eu vou falar um pouco amanhã sobre as faculdades superiores e as faculdades inferiores do ser. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Ele está te abençoando. Permaneça firme até que Ele venha. E Ele breve virá. Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Daniel, por essas palavras. Foi reconfortante ouvir, né? Como que Deus, Ele vai atrás de nós. Mesmo que a gente não vá atrás dele, Ele nos procura, Ele nos quer, Ele tem lutado por nós. Deus seja louvado. Vamos agora fazer, então, 3 orações. Nós vamos fazer 2 orações e depois uma oração cantada. Hoje a Rutinha não pode estar aqui, mas tenho certeza que temos aqui 33 adoradores. Consola, Amém. bem-vinda, querida. A senhora gostaria de orar? A Consola vai fazer a primeira oração. Mais uma oração. Mais uma oração. E a Júnia vai fazer a segunda oração. E alguém poderia louvar para nós, no final, a oração cantada? Quem gostaria? Miriam. Obrigada, irmã Miriam. Então, vamos lá, vamos orar. A Consola faz a primeira, a Júnia faz a segunda e a irmã Miriam a terceira. Oração cantada. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem tão maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor trouxe através do nosso irmão Daniel, para nos despertar, Senhor Deus, para nos alertar, Senhor Deus. Oh, Deus amado, como o Senhor nos ama, Senhor Deus.
como o Senhor nos quer, Pai, do teu lado, Senhor Deus, como o Senhor tem nos despertado, Senhor Deus, através da tua palavra, através das mensagens, Senhor Deus. Ó Deus eterno, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, meu Deus. Ó Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. O Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor é um Deus eterno que tem, meu Deus, de todas as formas, Senhor Deus, de todo jeito. O Senhor tem levantado homens e mulheres, meu Deus, para despertar o teu povo, meu Deus, em todos os lugares do mundo, Senhor. Levantado atalaias, Senhor Deus, levado em todos os lugares da terra para levar mensagens de despertamento, Senhor Deus. Pai eterno, Pai de amor e bondade, nós sabemos, Senhor Deus, que estamos vivendo um momento de angústias pela terra. Os teus filhos, Senhor Deus, têm passado por dores, por aflições, meu Deus, por momentos de muita angústia, de muita aflição, Senhor. O inimigo não tem nos deixado em paz, Pai, tem colocado sobre as famílias muitos problemas, sobre os teus filhos, Senhor Deus, que tem te buscado, que tem procurado andar na tua presença, Pai. O inimigo tem colocado nas nossas vidas muitas aflições, Pai, para nos fazer muitas vezes desistir, para nos fazer muitas vezes, Pai, a desanimar do caminho, a desanimar, meu Deus, de andar na tua presença, Senhor Deus. Mas, Pai, o Senhor tem nos enviado mensagens, o Senhor tem nos enviado a tua palavra para nos fortalecer, Senhor Deus, para não desanimar na fé, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não temos, Pai, como diz os apóstolos, Senhor Deus, que não temos, Senhor Deus. Se nós te deixarmos, para onde iremos nós, Senhor Deus? Ó Deus, só no Senhor nós encontraremos força, só no Senhor nós encontraremos paz, só no Senhor, Pai, nós encontraremos o descanso, só no Senhor nós encontraremos a paz, meu Pai. Pai eterno, o mundo está em colapso, ó Deus eterno. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos refugiamos na Tua palavra, é que nós encontraremos a paz que nós desejamos, Senhor. Nos ajude, Pai, como disse a palavra aí, né, através do irmão Daniel, e nos ajude a refugiar na Tua palavra, refugiar nos Teus braços, Senhor Deus. Porque é através da Tua palavra, é através do Senhor, meu Deus, é que nós encontraremos a paz que nós tanto necessitamos, Senhor. Pai, abençoe cada um dos teus adoradores que está nessa sala nessa manhã, Senhor Deus. Obrigado pelo Senhor ter nos despertado nessa manhã, Senhor Deus, para ouvir essa maravilhosa mensagem que o Senhor nos deu nessa manhã através do irmão Daniel, Pai. Deus eterno, o Senhor é um Deus, Pai, que não tem virado as costas para nós, mesmo sendo nós tão fracos, Senhor Deus, tão imperfeitos, tão pecadores como nós temos sido, Senhor Deus. Mas o Senhor nos ama com um amor, Pai, com um amor que não tem como medir, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a certeza da salvação, porque nós temos a certeza da Tua volta, Senhor Deus, e nós temos a esperança, Senhor Deus, que dias melhores virão, Senhor Deus. Nós temos a esperança, Senhor Deus, que a Tua volta está muito mais perto, Senhor Deus, de chegar, Senhor. Deus eterno, ajuda-nos, Senhor Deus, a apegar ao Senhor, Senhor Deus. Toma nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscar a salvação dos nossos filhos, Senhor Deus. A fazer como Teu servo Jó no passado fez, Senhor Deus. A dobrar os nossos joelhos, Senhor Deus. A buscar a salvação dos nossos filhos, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que os nossos filhos se percam nesse mundo de pecado, Senhor. Salva os nossos filhos, meu Deus, por misericórdia, meu Senhor e meu Deus e meu Pai. Toma cada um dos nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Toma cada um dos Teus filhos nessa sala nas Tuas mãos, Senhor Deus. Atenda as nossas orações, atenda os nossos pedidos, Senhor Deus. Pai, eu peço também, Senhor Deus, pelos enfermos, Senhor Deus, principalmente para aqueles que estão acamados,
aqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor Deus, que estão sofrendo, Senhor Deus. Tem misericórdia. Visita cada um deles neste momento, Senhor Deus, por misericórdia, Pai eterno. Ó Deus eterno, neste mundo em que nós estamos, Senhor, tem tantas pessoas, Pai, filhos teus, servos teus, que estão sofrendo com enfermidades incuráveis, Senhor Deus. Visita, conforta os corações, Senhor Deus, por misericórdia, Pai. Pai, eu entrego neste momento, confiando no teu poder, confiando na tua misericórdia, na tua bondade, que é infinita, Senhor. E é em nome de Jesus, Pai, pelo sangue do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário, eu entrego, Pai, cada pedido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Nesse momento, continuando na tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, pelo acordar físico e espiritual. Obrigada, Senhor, por tirar as escamas dos meus olhos. Obrigada, Pai querido, por converter o teu servo, o teu filho Daniel. Senhor, não é fácil. Esse mundo em que nós vivemos nos oferece tantas coisas, Senhor. Antes mesmo de nascermos. Mas o Senhor é Deus. E é o Senhor quem vai ao nosso encontro a todo tempo, em todo tempo, Senhor. Obrigada, Pai querido. Obrigada por reencontrar o teu servo e capacitá-lo de maneira tal que ele pudesse trazer para nós esse maná, esse pão quentinho, diretamente do forno celestial, para nos saciar nesta manhã. Obrigada, Jesus querido, por ser a fonte de água viva que nos renova. Nesse momento, Pai, eu pude ver que estamos aqui em um número razoável. E eu quero te suplicar, Senhor, por cada uma dessas 30 famílias aqui representadas. Visita, Senhor, que cada representante de família aqui possa ser um bálsamo em seus lares. Possa ser a atalaia do Senhor em seus lares. O Senhor tem nos convocado a cada manhã. O Senhor tem nos acordado. O Senhor tem nos feito estar aqui. O Senhor tem enviado os teus mensageiros. Obrigada, Senhor. Obrigada. Toma, Senhor, as famílias por quem estamos orando de forma singular. O Senhor sabe, o Senhor conhece a família Carvalho, o Senhor sabe o que eles estão passando. O Senhor conhece a família Braille. O Senhor conhece, Pai, a família do Fabrício. O Senhor conhece, Pai, a família do Emerson, da Aline, da Rosane, do Alexandre, Senhor, do Daniel, do Antônio, do Marcelo. Ó, Senhor, são tantos lares destroçados ou carentes da tua graça, Senhor, assim como o meu. Por favor, Deus querido, por favor, estenda a tua destra sobre cada um. Tire as escamas dos seus olhos para que eles possam ver além dos olhos secos. Por favor, Senhor,
para que possam ver além do sofrimento e possam entender verdadeiramente a tua graça, Senhor. Obrigada, Deus querido. Obrigada por esta oportunidade de me dobrar diante do Senhor, diante do teu altar de graça, de me diminuir, de me render ao pó. Mas, ó Senhor, ao Senhor é dada toda a autoridade para me transformar, para fazer de mim um vaso novo, Senhor, onde eu possa ser a água da vida para aqueles a quem eu encontro todos os dias, a começar da minha casa. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, por todos que aqui se encontram, desde o menor até o maior. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando estou abatido, sem envolto em sombra vou, o coração ferido ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Amém. Ó Deus maravilhoso. Se Ele protege as aves, não vai cuidar de nós? Claro que vai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus, nosso Pai. Agora chegou o momento das considerações. É o momento que a gente abre para nossos irmãos que aqui estão partilhar conosco o que o Espírito Santo falou no seu coração com essa linda mensagem. Um testemunho. É o momento da gente glorificar o nosso Deus. Quem gostaria de falar? Quem gostaria de abrir aqui seu coração para nós nessa manhã? Pode ficar à vontade, com as mãozinhas levantadas. Irmã Consola, a senhora ainda quer falar ou estava só para orar? Nós não estamos ouvindo. Está fechado o seu áudio. E agora, está ouvindo? Agora sim. Assim. É porque eu esqueci de abaixar, mas deixa eu aproveitar. Foi uma bênção. Eu acordei hoje
acordei, era 4h20 e não consegui mais pegar no sono. Aí quando foi 5 horas, eu falei assim, nossa, que gostoso, eu estou acordada, deixa eu entrar na sala. Quando eu entrei na sala, o Daniel estava pregando. Eu falei, gente, eu conheço essa voz, conheço essa voz. Aí fui olhar Daniel. Falei, gente, esse é o Daniel lá da Lei Esperança? Aí estou ouvindo aquela mensagem maravilhosa, né? Eu falei assim, nossa, é o Daniel, que eu tive lá na Fazenda Lei Esperança em setembro, né? E ele pregando essa mensagem, eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né? Essa mensagem Deus enviou diretamente para mim. Falei, como que Deus... Deus tem nem como, estou aqui em lágrimas aqui. Deus é tremendo. Falei, meu Deus, esse Deus é sem palavras, uma mensagem linda. Eu conheci o Daniel lá, ouvi o testemunho dele. Carbonato com ácido, Sim, É bom, né? é bom, é bom. É um lugar... Está acabando aqui a sala, eu não consigo. Tem que combinar o almoço aqui pra gente. Sim, Ir lá deve ir, porque eu tive experiência maravilhosa lá na Lei Esperança, e eu vi o Daniel pregando hoje de manhã, foi assim, maravilhoso. A esposa dele é maravilhosa, e eu achei muito gostoso ouvir o Daniel hoje de manhã com essa mensagem maravilhosa. Só isso que eu queria falar mesmo, foi muito bom ouvir o Daniel pregando agora de manhã, foi uma bênção. amém, Consola. Obrigada pelo seu testemunho, viu? Muito obrigada. Minha internet está um pouco ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui, ó. Aí é ruim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, amiga, pode continuar. Ok. Então, mais alguém gostaria? Irmã Miriam também ainda está com a mãozinha levantada. Você gostaria de falar, irmã Miriam? Gostaria sim, bom dia a todos, né? Eu tinha levantado minha mão para orar, porque eu não sou cantora. Mas louvado seja Deus, Seja saiu alguma bem-vinda, coisa. querida. Somos todos adoradores. Glória a Ficou Deus por lindo, isso. lindo, lindo. Amém. Alegrou o nosso Então, coração. Deus seja louvado. Ontem, né, eu tive que sair, não ouvi a mensagem de ontem, recebi uma ligação. E eu sou uma pessoa muito tranquila. A minha mãe dizia até que eu tenho sangue de barata. Eu queria ter, né? Mas sei se barata tem sangue. Mas ontem eu perdi a paciência com uma pessoa e eu passei o dia todo me sentindo mal. E porque por eu não ser essa pessoa, né, agressiva, que agride as pessoas, às vezes eu até me machuco para não machucar alguém. Mas ontem eu parecia que não era eu, né? Me magoou muito e eu acabei falando coisas, depois eu tive que procurar a pessoa para poder... Meu marido, né? Pedir perdão a ele pela palavra, ele disse que nem escutou o que eu falei. Queridos, o perdão é uma coisa tão, tão maravilhosa, é tão inexplicável, e a gente perdoar as pessoas não é fácil, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade para pedir perdão, outros para perdoar, mas a gente perdoar a pessoa que nos fere, que nos machuca, não é fácil. Mas a irmã fala no Parábolas de Jesus, eu não sei a página, porque eu também não estou com o livro aqui, mas aquele que rejeita perdoar, ele rejeita a única oportunidade de perdão. Então, se nós temos alguma mágoa com alguém, né, hoje, eu no caso ontem, de ontem para hoje, e eu nem ia entrar hoje, porque por eu estar me sentindo assim tão para baixo, que eu falei, não vai ser legal eu entrar, não vou estar com coisa boa para passar, mas aí eu falei, mas eu preciso ouvir, né? E louvado seja Deus porque eu entrei, porque mensagem maravilhosa para mim, para minha vida. Todo sofrimento que a gente passar aqui ainda é pequeno diante daqui, é insignificante diante de um Deus que veio sofrer sem merecer, porque pelo menos o sofrimento que eu passo, eu busco, eu mereço.
Agora, o Senhor que veio sofrer e sabe tudo que a gente sente. Não tem dor que a gente sinta. Estou sendo traída. Tudo Jesus passou. E ele passou por tudo sem merecer. A gente medite, né, nesse sofrimento de Jesus, que isso venha trazer alento para o nosso coração. Amém. Obrigada, irmã Miriam, pelo seu testemunho. Deus poderia mandar o Daniel aqui nessa sala fazer essa mensagem exclusivamente para você, se fosse necessário. É claro que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Nós estamos aqui, temos provas, e a palavra de Deus sempre vai tocar o coração de todo mundo, né? Mas Deus é um Deus tão cuidadoso, ele é um Deus tão amoroso, que ele muda situações, que ele cria outras situações, nem que seja para salvar um só filho dele. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui e é para todos. Muito obrigada, irmã Miriam. Irmã Ana Maria, muito bom dia. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, meu amor. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco. É maravilhosa a maneira como Deus transforma, né? É o Daniel falando aí a respeito da sua vida antiga, quem ele era. A gente olhando, ele falar um pouquinho que ele falou aí, quem ele era, a perspectiva humana não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu já cansei de ouvir essa palavra que eu repugno do meu diário, do meu calendário, de tudo. Eu repugno essa palavra, porque eu tenho visto que para Deus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Desde que permitamos que Ele faça o que Ele quer fazer, né? Não sei qual é a história desse jovem, mas a maneira como Deus a usou é tremenda e tem usado pelo mundo afora, tenho certeza, já que ele é um evangelista, ele deve falar muito, muito, muito o que Deus já tem feito na sua vida. Mas nessa manhã, o que me chamou a atenção mais é o versículo 6 e o 7 de 2 Coríntios 4. Ele leu bem claramente, tocou meu coração, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que mensagem maravilhosa é esse versículo. Agora ele voltou dentro da ousadia do Espírito e disse, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que aqui Deus está fazendo na vida desse jovem, que para o mundo não tinha mais jeito. Olha o que Deus tem feito na vida de muitas mulheres que estão nessa sala, e homens também, que para o mundo, ou até mesmo para a família, não tinha mais jeito. E Deus tem feito coisas tremendas acontecer na vida daqueles que eram uma ovelha negra na visão de muitas famílias, porque não tinha mais jeito. E Deus vai, como ele falou dentro da palavra, ousadamente, Deus vai ao encontro desses e chama pelo nome e traz de volta para a casa do Pai. Eu fico maravilhada em ver que dentro dessa lição tem disciplina, tem correção, tem elogio e adoração. Tudo tem aqui dentro dessa mensagem que Daniel trouxe. Para mim, hoje, ver a correção do perdão. Deus sabe o porquê. Eu tenho orado, tenho buscado dele uma resposta que tem, assim, machucado muito o meu coração há alguns dias, mas como essa nossa irmãzinha acabou de falar aí, o perdão é o maior dom. É a porta mais larga que temos que atravessar para ver o paraíso de Deus. Porque se a gente não aprender a fazer isso,
as portas vão estar embirradas, a gente não vai entrar no céu, de jeito nenhum. A nossa comunhão com Deus fica atropelada. Fica difícil da gente ouvir claramente a voz de Deus. Então, eu louvo o Senhor, sabe, irmã? Por essa oportunidade da gente participar do que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. O versículo 7, ele diz, Deus usa os tesouros de barro. Nós somos, como ele explicou bem claro, e Paulo fala, nós somos o vaso de barro. E a gente fica ouvindo, tantas maravilhas. Essa sala tem me feito muito, muito bem, crescido. Eu estou crescendo a cada dia, porque no dia que eu não entro na sala por algum motivo da internet, ou eu tenho que ir para médico, ou fazer alguma coisa no horário, ai, meu dia não presta não, misericórdia, não presta. Mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo me dedicando no momento de louvor, fica faltando algo que nada preenche. Ouvir a voz de Deus mais perto. O que Deus falou hoje na sala, meu Deus, que eu não sei. Ah, se eu pudesse estar perto de alguém que ouviu para transmitir para mim. Porque eu sou assim, quando eu ouço, eu já transmito para alguém. Olha, a sala hoje falou sobre isso. Entra lá, vai lá, é tão bom, é tão maravilhoso a gente ouvir a voz de Deus. Deus usando pessoas que Ele tirou das trevas, vai lá. E muita gente diz, eu vou, mas não tem motivação. Mas o nosso papel a gente está fazendo. E o mais bonito de tudo é que Deus nos chama. Acorda, Ana. Eu acordei, era 3h50. E aí fui fazer uma arrumaçãozinha aqui no quarto onde eu fico adorando a Deus. Quando deu 4h50, eu digo, agora é hora de eu entrar e ficar quietinha lá. E fui meditar na palavra, orei, e fiquei quietinha só esperando você entrar. Eu louvo a Deus por isso. Então, a minha participação hoje é esses 2 versículos para mim e o dom do perdão. Eu necessito sentar com alguém para dialogar algo que feriu meu coração para perdoar. Eu louvo a Deus pelo perdão. Porque é difícil, mas quem quer ir para o céu tem que ter o coração pronto para perdoar. Mas não é perdoar da boca para fora, não. É deixar o Espírito Santo te quebrar todinho na hora da conversa e assim permitir o Espírito Santo também te reerguer e abrir a boca e dizer, pelo poder de Cristo, você está perdoado, que eu quero você lá no céu. Eu quero você morando comigo no céu. Que Deus abençoe a cada um que me ouve, que já ouviu as demais irmãs que participou, que vai ouvir também, mas vamos aprender a fazer isso, porque o inimigo ele é perverso. E quando ele atinge alguém que a gente ama e quer bem, dói muito mais do que um indiferente que você não conhece. E principalmente quando conhece a palavra de Deus, que fica desobedecendo e não quer ser corrigido. Principalmente a irmã. Porque não é um descrente, é uma pessoa que conhece, mas fica deixando o inimigo fazer 1000 na sua cabeça para ferir aqueles que estão adorando. Então, eu louvo a Deus, Daniel, pela tua vida e por essa mensagem que o Espírito Santo de Deus te usou para trazer para essa igreja virtual. Muito obrigada. Que o Espírito Santo continue te usando fortemente e que ele te enche de poder para trazer alimento espiritual para nós também. Obrigada, minha irmã, por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Ana Maria. Muito obrigada. A irmã vai falar em nome de Jesus, mas eu vou pedir para ela que ela termine com uma oração, porque aqui em Portugal já são quase 11 horas da manhã, nosso horário já vai adiante. Hoje é sexta-feira, é o dia da preparação, temos muitas tarefas para fazer, mas em nome de Jesus, nós cumpriremos todas elas para estar aos pés do Senhor, ao findar desse dia, louvando e agradecendo a Deus. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia, minhas amadas. Bom, eu quero complementar a fala da irmã Ana Maria, dizendo o seguinte, Satanás, quando ele trouxe sofrimento primeiramente aos anjos, né? E muitos dos anjos ali queriam retornar, mas ele
lá em Patriarcas e Profetas, ele dizia para os anjos: vocês foram longe demais, não tem como voltar mais atrás. E Satanás tem nos atormentado com essa mesma fala hoje. Ele tem colocado em nossos corações que nós fomos longe demais. E aí nós queremos nos esconder de Cristo. E é por isso que o Daniel disse, né, que Cristo vai atrás de nós. Porque Satanás repete todos os dias nos nossos ouvidos que nós fomos longe demais, para que a gente não consiga mais voltar e encontrar Cristo no nosso caminho. Mas louvado seja Deus, porque eu já li um texto aqui na sala, mas eu quero ler ele novamente, porque eu acho esse texto, para mim, um dos mais lindos que eu já li no Espírito de Profecia. E ele está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 51. E ele fala o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. A provação deve purificar os filhos de Deus das impurezas mundanas. Pelo fato de Deus estar conduzindo seus filhos, é que eles passam por experiências difíceis. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e a condição para o sucesso. Algumas pessoas têm qualificações que, se direcionadas corretamente, poderiam ser usadas em sua obra. Ele conduz esses seus seguidores a várias situações e circunstâncias em que eles possam descobrir os defeitos que nem sequer sabem que têm. Ele lhes dá a oportunidade de vencer esses defeitos. Muitas vezes o Senhor permite que o fogo da aflição queime para que sejam purificados. Irmãos, que coisa tremenda! Muitas vezes o Senhor permite que o fogo da aflição queime para que sejam purificados. Deus não permite que nenhuma aflição venha a seus filhos, a não ser o que é essencial para o seu bem presente e eterno. Você está passando por uma aflição? Então aqui está, pode ser que seja a sua resposta. Deus não permite que você passe por nenhuma aflição, a não ser que seja para o seu bem presente e eterno. Todas as provações que Ele permite ocorrem para que eles possam obter uma devoção mais profunda e uma força maior para levar adiante as vitórias da cruz. Esse Deus maravilhoso não permita que você sofra nada que não seja para o seu bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, muitas vezes Deus permite que a gente vá no fundo do poço. Muitas vezes Deus permite que a gente tenha que chorar muitas lágrimas para que a gente possa enxergar a vitória da cruz. É isso que Jesus está falando aqui, que todas as provações que Ele permite ocorrem para que eles possam obter uma devoção mais profunda e uma força maior para levar adiante a vitória da cruz. Você está sofrendo? Você está triste hoje? Está vivendo um momento de depressão, de angústia, de mágoa? Então você já está no caminho certo, porque Jesus está te conduzindo para a vitória da cruz. Esse já é o primeiro passo. Nós já estamos em direção à eternidade. E é por isso que temos que confiar naquele que nunca pecou, mas que sempre há de nos dar o livramento para todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Esse livro é o livro Atos dos Apóstolos, é o capítulo 50, é o capítulo 51. E no meu livro aqui é a página 243. O capítulo chama Um Fiel Subpastor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, então, confiar plenamente em Jesus, porque Ele sempre vai nos dar a vitória da cruz. Ora para nós encerrarmos, amiga.
Oro sim. Bondoso Deus que estás no céu, o nosso coração está cheio de alegria, Senhor, porque o Senhor todas as manhãs tem acordado os seus servos, até aqueles que não queriam entrar, porque estavam com o coração entristecido. Mas o teu Espírito Santo vem, nos acorda e nos traz, porque o Senhor quer trazer alívio à nossa mente, alívio à nossa alma. O Senhor quer nos confortar. O Senhor quer nos embalar no seu colinho de amor. Obrigado, Senhor, porque o teu servo, Daniel, ele ouviu o teu chamado e ele disse, eis-me aqui. E o Senhor usou essa manhã. Que o Senhor possa abençoá-lo, seu casamento, seus planos, os seus sonhos. Que o Senhor possa ser com ele para que ele continue levando a tua luz e a tua palavra a tantas pessoas que estão sedentas pelo esse bálsamo que é a tua palavra e a tua mensagem. Abençoe, Senhor, cada irmão aqui presente aqui nessa sala, cada pessoa que está ferida, machucada, doída, dolorida, com os agouros desse mundo. Que o Senhor possa confortar, que o Senhor hoje possa nos dar colinho, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, confortar-nos e nos mostrarmos que contigo nós seremos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque todos os sofrimentos, eles nos conduzem para a eternidade, para a vitória da cruz. Que nada é em vão. O Senhor está nos lapidando. Por isso, Senhor, nós nos colocamos nos teus braços nessa manhã, para que o Senhor venha transformar a nossa mente. Senhor, abençoe o Daniel. Amanhã ele vai falar sobre as paixões baixas. Que nós possamos, Senhor, estarmos aqui logo, logo no amanhecer, porque eu sei que o Senhor tem mais coisas a nos falar. O Senhor ainda não nos disse tudo. Todos os dias só tem algo a nos ensinar. E é com esse espírito de correção da nossa vida, daquilo que nós precisamos de deixar para trás, é que mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos acordar amanhã, para que nós possamos estarmos aqui na hora certa e ouvir mais uma vez a tua voz através do teu mensageiro. Hoje é o dia da preparação, abençoe a cada um, cada irmão, para que esteja pronto na hora certa e no momento certo da sua adoração, de receber o teu santo sábado, em nome de Jesus. Amém. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Esperança em Jesus eu ganhei.
esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. Amanhã você estará conosco novamente, não vai? Para a honra e glória do nosso Deus, amanhã o Daniel estará aqui conosco novamente. Que Bíblia você lê? E como Para a honra e glória de Deus, Daniel estará conosco aqui amanhã novamente. Muito obrigada, Deus abençoe você, sua família, sua esposa. Eu desejo a todos que tenhamos um dia na presença do Senhor, um bom dia da preparação e até amanhã.